Olá, boa noite. Nessa live de hoje, a gente vai falar, sabe, gente, sobre uma coisa que tem que pensar. A gente fica muito tempo sentada nessa pandemia, tem gente que anda muito. Enfim, a saúde das nossas pernas. Mas será que é só as nossas pernas? A saúde das nossas veias? Como é que a gente sabe que a gente está tendo um probleminha? Só olhando, vendo que está ali? Ou sentindo alguma outra coisa? Me lembro que tem as pessoas que falam assim, eu tenho má circulação, eu tenho que dormir com as pernas para cima. É isso assim? Tem outra coisa que a gente possa fazer? Né? Esse sedentarismo que muita gente entrou, isso também atrapalha a nossa circulação? E a circulação é tudo também no nosso corpo, né? A gente precisa ter o sangue circulando, as veias todas e artérias em boas condições. E como é que a gente sabe que a gente está ok, né? Ok. Bem, a gente vai conversar hoje com um médico maravilhoso, Dr. Ivanésio Merlo, angiologista, e ele vai poder tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem muitas dúvidas, escrevam aqui que eu vou tentar ler, tá bom? Porque eu acho que é importante nesse momento a gente fazer uma troca. Eu estou vendo aqui uma pessoa da Alemanha escrevendo aqui, dando alô. Boa noite, Ivanésio, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? Um prazer estar com você. Prazer Pessoa estar tão com você querida. também. Ô, Ivanésio, eu estava Oi. falando aqui que todo mundo tem tantas dúvidas, né? Tem gente que ainda diz que você está desfocado, mas acho que agora melhorou. Certo. Ivanésio, Hum, me diz uma coisa. Eu estava até falando aqui antes de você entrar, né? Te agradecer hum. aqui a gente fazer essa live sobre um assunto tão importante, porque a nossa circulação, né? Se não circular bem, não adianta nada, né? Tem que estar circulando, né? Então, A eu gente até diz fiz que assim uma. Ah, existe uma teoria que diz que o homem tem a idade que tem as suas artérias. Eu diria que isso tem a idade que tem a sua circulação. Então, se você tem uma circulação olha. boa, você tem boa saúde. Se você tem uma circulação ruim, você tem uma péssima saúde. Então, e assim, eu acho que isso aí é muito importante, não só pelo lado das artérias, como também pelo lado venoso, né? Então, isso aí, o envelhecimento da gente vai se pautando na nossa circulação. E como é que a gente sabe que a gente não está com boa circulação? Eu acho que, vamos dizer, a circulação, à medida que o tempo vai passando, ou seja, qualquer indivíduo acima de 40, 50 anos, já começa a ter apresentar alguns problemas, embora isso aí possa acontecer, eu estou dizendo em tese, né? É claro que a doença venosa, vamos dizer, varizes, etc. e tal, ela é bem mais precoce, né? Mas as doenças mais importantes da circulação e que leva, consequentemente, à morte e ao envelhecimento dos órgãos, ela começa a partir da década de 40, né? Dos 40 anos, 50. Eu acho que é fazer check-up vascular. Eu acho que o check-up vascular, assim como você tem um check-up cardíaco, você tem um check-up urológico, tem um check-up ginecológico. Então, o check-up vascular é muito importante para a vida da gente. Então, você avaliação com um angiologista, com um cirurgião vascular, e certamente ele vai poder avaliar melhor aí como é o seu estado circulatório. Como é que é o check-up circulatório? O que a gente Você precisa faz fazer? uma avaliação de todo o sistema arterial, né, periférico. O cardiologista avalia o relógio ali, o coração. E o cirurgião vascular e o angiologista avalia toda a parte circulatória, exceto o coração e o crânio, né, dentro do crânio. O restante, tudo, está com o angiologista e o cirurgião vascular. Mas Então, isso a gente é tem um exame clínico? É um exame faz clínico? exame clínico, faz um exame com outros exames, por exemplo, ultrassom, ecodoppler, o exame de avaliação física, tomografias, angiotomografias e assim por diante, à medida que ele vai achando que é preciso avaliar, qual é o setor que está achando que está com algum problema e que precisa ser avaliado. Mas às vezes as pessoas não se dão conta de que isso pode ser um problema circulatório. O que a gente pode entender no nosso corpo quando ele manda sinais que a gente está com algum problema circulatório? Olha, depende. Se você tem um problema nas artérias do rim, você tem uma insuficiência renal. Se você tem um problema nas artérias carótidas do pescoço, você pode ter um AVC. Se você tem um problema nas artérias da aorta abdominal ou da aorta torácica, você pode ter
obstrução ou um aneurisma. Se você tem um problema nas artérias da perna, você pode ter um entupimento das artérias da perna e assim por diante. E pelo lado venoso, você pode ter uma trombose, pode ter varizes, pode ter outros problemas que estão relacionados, alguns outros problemas que estão relacionados mesmo com a parte venosa. Então, e existe ainda a parte linfática, que são aqueles linfedemas, pessoas com pernas volumosas, com grande edema nas pernas, etc. E tal. Pois é, eu tava falando que eu imagino que o corpo humano é tão complexo, né? Tem tantos sistemas que se entrelaçam, né? E a circulação permeia todos os nossos órgãos, né? Então, é uma coisa, como você disse, a saúde das pessoas está na circulação, né? Agora, Exato. o que em termos de sintoma, quer dizer, é lógico que aneurisma e carótidas, isso tudo são coisas bem específicas, mas com relação àqueles sintomas que a gente sente assim, eu tô achando que a minha perna está pesada, isso é um sintoma de má circulação na perna? É possível. Você pode ter, em geral, quem tem doença venosa, a insuficiência venosa crônica, eu diria para você que é uma das coisas mais abrangentes do corpo humano em questão de patologia. Por quê? Ela abrange uma grande massa populacional, a insuficiência venosa crônica, que vai desenvolver varizes, vai desenvolver trombose, vai desenvolver úlcera varicosa, vai desenvolver uma série de coisas na perna das pessoas e que ela começa numa fase bem precoce, às vezes na fase da adolescência já. Então, Já? a pessoa, muitas vezes, tem uma perna pesada, cansada, inchada, com edemas no tornozelo, com dormência, com formigamento nas pernas, etc. E tal. Então, aí é hora de procurar um especialista, um angiologista, um cirurgião vascular, para fazer uma avaliação melhor. Essa história de levantar a perna, tá cansada, estou me sentindo cansada, minha perna. Botar a perna para cima, vale? Vale, vale. Para quem tem o sintoma venoso, vamos dizer, você tem uma perna mais pesada, cansada, inchada. Então, você tem que imaginar que o sistema venoso, por exemplo, da gente, ele sofre bastante para retorno ao coração. Porque para descer o sangue para as pernas, ele desce bombeando pelo coração e desce pela gravidade. Agora, o retorno dele, você fazer voltar o coração, que vem pelas veias, ele depende de 3 fatores principais. Um deles é a respiração, né, que você faz, o diafragma abdominal funciona quase como um fole que aspira o sangue que vem de baixo. Está até respirando fundo. Exatamente. Tem as panturrilhas, as batatas da perna, que funcionam como uma ordenhadeira que impulsiona o sangue para cima, e aquela gordurinha da esponja plantar, que quando você pisa, anda, ela impulsiona o sangue também para cima. Então, quando você está em movimento, você está fazendo um retorno venoso muito intenso e bem equilibrado. Quando você está o tempo todo sentado, por exemplo, a pessoa resolve fazer uma viagem de 10, 11 horas sentado, que resolve tomar um remédio que só quero acordar em Paris, digamos assim. Vai viajar 12 horas, 11 horas, toma um remédio e vai encostado ali, vai ficar sentado o tempo todo, não levanta. Então, ele está sem funcionar as 3 funções. Ela está respirando mal, porque às vezes tomou um remédio, ele está meio que emborcado na cadeira, né? Assim, respirando mal. Ele não está funcionando a panturrilha e não está funcionando a esponja plantar. Então, a chance que ele tem de fazer uma trombose venosa, ainda mais que o ar rarefeito do avião, também é um fator importante para você ter uma lesão endotelial. O ar do avião, ele nunca é tão oxigenado quanto um ar normal. Você sente até mal muitas vezes durante o voo. Então, é preciso andar, movimentar, evitar de querer ficar sentado 12 horas sem se levantar, tomar remédio para dormir, acordar lá. De repente, você pode acordar no céu. Então, então por isso que você tem as tromboses aéreas, trombose venosa, embolia pulmonar, etc. e tal, de viagem aérea. Então, esse é um dos fatores. Então, agora, e usar aquelas meias compressivas ajuda? Ajuda bastante. Mas o que ajuda mais é hidratar bem, levantar de tempos em tempos, pelo menos umas 3, 4 vezes durante o voo, levantar, andar um pouquinho, caminhar pelo corredor. Eu sei que às vezes as aeromoças não gostam disso, mas é importante você fazer a caminhada.
né? De eu movimentar bem os pés sempre. Agora, Ivanésio, nós estamos num momento que ninguém está podendo muito viajar, né? E as pessoas estão ficando muito em casa Estamos até com sentadas. saudade. Né? Estamos até com saudade. Você está falando isso para dar saudade. Agora, as pessoas estão muito sentadas em casa, ou trabalhando home office no computador o tempo todo, né? Enfim, ou assistindo televisão. As pessoas estão muito sedentárias. Isso também é ruim, então, para a É nossa ruim também, é circulação. por isso que você vê, aumentou bastante o índice de trombose venosa, não só pela própria Covid, que agride o sistema venoso, e você leva a trombose venosa das pernas, mas também pelas pessoas que estão muito sentadas, estão muito sedentárias. Não foram para academia, o pessoal não faz mais academia, porque a academia estava proibida, etc. e tal. Mas se puder andar, pelo menos dentro de casa, no corredor, já ajuda bastante. Pois é, eu acho que a gente tem que ter aquela coisa no celular que marca quantos metros você está andando, né? E você pode ver quantos passos dá para saber se você está muito sedentária, não Está é isso? movimentando um bocadinho, é isso É. mesmo. Agora, quanto tempo você recomenda aqui para a gente ter uma boa circulação, que a pessoa ande ou faça algum exercício, o quê? Tem que fazer todo dia o quê? Eu acho que é Uma bom fazer hora? todos os dias. O melhor exercício que tem é a caminhada. Eu acho que caminhada, o exercício aeróbico, é um exercício, a caminhada é muito boa, mas hoje em dia o pessoal está até adquirindo bicicleta ergométrica para botar em casa, para fazer movimento, e esteira rolante, né? Então, isso aí tudo sempre é bom, pelo menos caminhar um pouquinho todo dia. Uma Eu vez fiquei por... eu fiquei muito impressionada quando você falou que os problemas começam aos 40 anos já. A parte é porque é a fase que você tem das obstruções arteriais por formação de placas, por aterosclerose, etc. e tal. Então, você já começa a partir dessa fase já começa a surgir alguns problemas, né? Algumas pessoas são mais privilegiadas, não, mas tem gente que às vezes tem geneticamente alguns componentes que você já começa muito precocemente mesmo. Às vezes tem história familiar de que faleceu precocemente. Então, essas coisas todas vai ajudar. A história familiar é muito importante. Ah, então tem um lado genético importante, né? Quer dizer, Né? se a família tem um problema de varizes, já significa que é um problema circulatório, né? Você tem, por exemplo, não que seja uma coisa hereditária obrigatoriamente, mas a gente Uhum. sabe que filhos de pais varicosos têm sempre mais chance de ter um pouquinho mais de varizes do que outras pessoas que não têm essa história na família, né? Mas não que seja obrigatório, como eu disse, mas sempre é bom observar. Então, e a doença venosa, varizes, é uma doença muito prevalente, como eu disse. Se você observar, eu diria que 80, talvez 70, 80% da população adulta tem algum tipo de varizes, nem que seja aquelas microvarizes, telangiectasias ou varizes um pouco maior, algum tipo de varizes ela tem. As estatísticas são completamente muito variadas, porque varia muito da forma como foi pesquisada, etc. e tal. Mas existe um trabalho antigo, já de 1986, do professor Maffei, que ele fez em Botucatu, em 1.700 e tantas pessoas, e ele achou uma prevalência bastante alta das pessoas que iam frequentar o ambulatório da faculdade. Não iam para fazer tratamento, por qualquer motivo iam ao ambulatório da faculdade, e ele descobriu isso, evidentemente eliminando as grávidas, eliminando as crianças, eliminando, né, pessoas abaixo de 16 anos. Ele encontrou uma prevalência de praticamente 50% da população que aparecia lá tinha algum tipo de varizes. Então, 57%, provavelmente, me parece, por uma coisa assim, foi um nível bastante alto. Sendo que a grande maioria não, uma boa parte, talvez 2/3, eram do sexo feminino. E Pois é, as os outros mulheres do são sexo mais masculino. suscetíveis a ter problemas de veias e varizes? Pô, até que, enfim, mulher tem alguma coisa a mais do que o homem, porque geralmente doença sempre o homem tem mais. Ah, é? Quase sempre o homem tem o privilégio de ter mais problema do que as mulheres. Mas na questão das varizes, as mulheres têm um pouco mais em função da gravidez, em função dos hormônios, do estrogênio. Então, ela aparece um pouco mais preocupada. Se preocupa mais com o aspecto estético das pernas, porque varizes não tem um lado estético e tem um lado sintomático, sintomatológico, né? Mas a parte harmoniosa da perna, a mulher se preocupa mais e trata um pouco mais e tal. Homem tem pelo na perna, usa muita calça comprida, não liga muito para isso. Mas a mulher não. A A mulher mulher tem que expor liga. um pouco mais. E você vê que nesses
mares do sul e nessas regiões mais que a gente expõe muito mais a perna, o tratamento de varizes é muito mais desenvolvido do que nos países nórdicos, em que o pessoal não expõe tanto a perna, etc. E tal. Então, quer dizer que a o gente sol aqui é uma influência, o sol é uma influência para tratar, para que as pessoas pode se cuidem tratar, é mais. porque você está se expondo muito. Então, você anda 8 meses por ano encapotado, não vai ligar muito para isso. Mas se É. você passa 10 ou 12 meses por ano podendo expor as pernas, é melhor cuidar, né? Agora, Então, o Evanese, tem até aqui a Cristiana Malta perguntando se a varize dói. Dói? varizes, geralmente, ela não dói especificamente. Ela dói se ela tiver com inflamação, se ela tiver com flebite, com uma trombose, geralmente ela dói. Variz, ela dá um sintoma assim de pernas pesadas, cansada, sensação de peso, de cansaço um pouquinho maior na perna, final do dia em geral. No período menstrual sempre exagera um pouquinho mais, fica mais exacerbado o sintoma. Na incha tem um pouco de edema de tornozelo, etc. Mas e dor assim localizada, olha, está doendo especificamente aqui. Não é por causa de varizes, pode ser por uma outra coisa, uma trombose, uma inflamação, uma flebite, uma coisa dessa qualquer. Né? E Mas quando é que a pela pessoa, varizes, o Evanésio, quando é que a pessoa sabe que ela está tendo uma flebite ou uma trombose? Como é que a gente pode, para falar com o ela médico, olha, vai descobrir, viu? Pode ter certeza que ela vai doer, vai inchar a perna, então vai se sentir mal, vai ter uma panturrilha endurecida muitas vezes. Então, dependendo do local onde acontece a trombose, né? Em geral, se acontece a trombose em umas veias que a gente chama de veias gemelares, que são veias da musculatura da panturrilha, essas são muito sintomáticas. Mas algumas vezes existe trombose que ela não é muito sintomática, ela apenas dá um edema na perna. E isso é que é ruim. Então, a pessoa não sente dor, sente só, mas realmente eu estou com a perna inchada, geralmente nunca é bilateral, estou com a perna minha esquerda ou minha direita, está muito inchada, isso é hora de observar, tentar procurar uma emergência ou uma coisa para ver se não está fazendo uma trombose venosa. Né? e a Então, flebite, o que que é? especialmente A flebite dói. flebite dói. Flebite é uma inflamação. Então, it significa uma inflamação. Então, você tem uma flebite com trombo dentro, mas ele fica inflamado e dói. E pode dar Então, nas mãos também ou só nas pernas? não, pode dar nos braços, pode dar. O mais frequente é nas pernas. Mas você pode ter flebite de membro superior, em geral, é por quem tomou uma injeção endovenosa, fez algum tratamento, às vezes que injetou o produto ali, pode ter uma flebite casual. Né? Mas, especialmente as pessoas, principalmente quem faz uso de hormônio, por exemplo, toma pílula anticoncepcional, as pessoas mais jovens, então, tem fumante, especialmente, tem alguma chance maior, vamos dizer, de apresentar algum tipo de trombose na perna. Então, eu acho que a trombose venosa ela também pode estar associada a fatores genéticos. Você ter genética, ter alguns componentes de trombofilia, que a gente chama, que são específicos e que determinam, muitas vezes, uma trombose venosa. Então, especialmente mulheres jovens, quando começam a tomar pílula logo no início, e que, por acaso, eles têm essa tendência trombofílica por mutações genéticas, ela vai logo apresentar, às vezes, uma trombose, assim, nos primeiros 6 meses, um ano, etc. E tal. Então, por isso é que, para começar a tomar pílula, é bom consultar um ginecologista, consultar um médico, e ele fazer uma avaliação para saber se você tem história familiar de trombose ou se não tem. Tudo isso vai contribuir para quem está, para jovem que está iniciando o tratamento com anticoncepcional. Agora, Ivanésio, a gente quando fala em varize, tem aquele tipo, aquela varize grossa que a gente vê algumas pessoas com as pernas quase deformadas, e tem também aquelas veiazinhas que parecem uma teia de aranha. Né? Como é que é a variação dessas duas coisas? Essas veias fininhas, parecendo uma teia de aranha, hoje em dia tem tratamento que você trata com injeção, né? Ou trata com laser, ou ambos juntos, laser e injeção. Então, hoje em dia esse tratamento está bem especificado. O Brasil tem uma tradição muito grande em tratar isso daí, porque eu disse, você é um país de uma dimensão continental, de litoral enorme,
e que há exposição muito grande. Então, os angiologistas brasileiros têm uma grande expertise nessa área de tratamento de telangiectasia, seja com injeção, seja com laser e tal. As varizes maiores, essa daí também no Brasil a gente tem grande expertise também no Brasil, né? Tanto que as cirurgias de varizes visando essencialmente parte estética, fazendo aquelas cirurgias bem estéticas, sem quase corte, sem nada, ela teve a sua grande evolução e grande pioneirismo no Brasil. Mas essas varizes maiores são varizes cirúrgicas em geral, embora algumas delas possam ser secadas com injeção, com espuma, etc. E tal, existem procedimentos. Vários procedimentos. E a cirurgia, inclusive, hoje você tem laser para cirurgia, que você tem recuperação muito rápida, não precisa mais, você não precisa ser necessariamente retirar as safenas, você pode cauterizar com laser por dentro. Então, hoje a cirurgia se modernizou bastante. O que é tratamento com espuma, Ivanésio? Até tem gente aqui perguntando se resolve. Tratamento com espuma. Espuma foi um produto que mais ou menos que se evidenciou no seu pioneirismo na Espanha, Dr. Cabreira, para fazer uma redução da fila do SUS de lá, digamos assim, de cirurgia de varizes. Uma cirurgia de varizes, você leva aí 2 horas, às vezes, operando, ou 3 horas, dependendo se tiver muita coisa. Mas se você tratar algumas varizes grossas com espuma, você consegue tratar 20, 30 mulheres nesse período com injeção, fazendo uma boa redução no custo de tratamento junto ao SUS, especialmente, né? Mas esse tratamento ele foi evoluindo, ele foi evoluindo, e hoje se usa espuma para muita coisa. Espuma é a injeção? Menores. Espuma é a injeção? É uma injeçãozinha com produtozinho branco espuma. Ele tem algumas conotações, a pessoa tem que avaliar muito bem se o caso se permite fazer aquilo ou não, o médico, o angiologista vai avaliar, mas é um procedimento a mais que existe e que hoje está disponível no SUS para tratar varizes em larga escala, né, vamos dizer assim, maciçamente no SUS, de uma forma bem massificada. Ivanésio, a sua filha, Paula Merda, acabou de entrar. Deu oi aí para você. Paulinha. Bom. Agora, Ivanésio... Essa tem horror qualquer coisa de medicina, mas ela vai deixar ela aí. Muito talentosa, sua filha. Ivanésio, e peso, sobrepeso, influencia em ter varize? Dos fatores. Especialmente o sobrepeso, ele influencia muito no sintoma. Né? Sintoma de perna pesada, cansada, edema nas pernas, e também no desenvolvimento de varizes é possível, mas eu diria que existe alguns fatores para quem tem a predisposição, isso é importante, porque a predisposição genética, eu disse a você que existe, não é sempre hereditário, mas ele é genético, você nasce com a predisposição à varizes. Então, tem pessoas que, com sobrepeso, é importante para esse tipo de pessoa. A gravidez, a gestação, o número de gestações é importante. O trabalho em pé, muitas horas. Então, era muito frequente. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa que a gente atendia muito, logo no início da minha carreira, atendia o pessoal da Mesbla, que era de uma dessas lojas de departamento, era a mais antiga que tinha aqui. E as pessoas, e as moças eram proibidas de sentar. Não podia sentar, tinha que ficar em pé o tempo todo, 24 horas de trabalho, aquele tempo todo em pé. Então, era muito frequente tratar as varizes dessas moças da Mesbla, porque não podia sentar. Então, predispõe muito para aquelas que já tinham predisposição ao aparecimento das varizes precocemente. Né? Bom, eu posso imaginar que algumas profissões têm assim, um índice muito alto, né? Quem opera, cirurgiões que ficam em pé horas, né? Exatamente. Quem fica em pé muitas horas, senta mesmo. Né? Policiais, o dentista trabalhava em pé, era muito frequente. O dentista hoje trabalha sentado, mas antigamente trabalhava em pé, muito. Trabalhava em pé. Pois quer dizer que... Então, o comércio, né? O trabalho em pé, vigilante, tanto que as empresas de vigilância, eles dão... acho que é coisa até obrigatória pelo Ministério do Trabalho, você fornecer ao vigilante também meias elásticas,
né? Já que ele vai ficar em pé várias horas, né, em vigilância, ele usar meias elásticas, né? Ô, Ivanésio, quer dizer que na gravidez você pode ter as varizes, essas pequenas varizes, elas depois desaparecerem ou nunca desaparece só com injeção mesmo? Não, pode. Com A laser? varizes da gestação, varizes à parte. Então, eu tenho até uns casos que eu até fotografei de você olhar a perna da pessoa, da grávida, no sétimo mês, no oitavo mês, parecia assim uma circunvolução cerebral, de tanta quantidade de Nossa! varizes que tinha. E depois do parto, ela foi no meu consultório 6 meses depois, ela não tinha mais quase nada, pouca coisa. Então, é muito. Mas o número de gestações é muito importante, às vezes. Então, às vezes a pessoa não tem variz na primeira gestação, não tem na segunda, vai ter na terceira. E, e mesmo depois da gestação, persistem algumas coisas, então é preciso tratar, né? Ela não fica igual estava na gestação, mas sempre fica alguma coisa, um resíduozinho sempre fica. Existe algum remédio para a gente tomar com relação a essa circulação? Existe, mas os medicamentos, eles são apenas paliativos. Eles são medicamentos para abrandar o sintoma, deixar o sintoma um pouco mais leve, diminuir o peso, o cansaço da perna, reduzir o edema, mas ele não elimina varizes. Então, tudo que se vender no mercado, escrito esse creme tira varizes, esse medicamento elimina varizes, isso tudo é charlatanice. Então, não funciona, né? O que funciona, ele pode funcionar para os sintomas, única e exclusivamente. O Ivanese, você falou que a trombose, né? Porque agora na pandemia do Covid, a gente está vendo que as pessoas estão tendo muito essa questão do trombose. Qual o papel do angiologista nesse momento do Covid? O que você está vendo que você pode Eu me acho dizer? que o que acontece? Eu tenho visto alguns pacientes que tiveram trombose na perna e tenho acompanhado uma porção deles de pós-Covid. Até assim, aparecia a trombose um mês depois que já teve o problema, que já saiu do hospital, etc. E tal. Mas, é, é, em geral, vamos dizer, a trombose ela é muito frequente nos pacientes com sintomáticos de Covid, que teve sintomas importantes, né? É, e eu acho que é importante você fazer um acompanhamento posterior com anticoagulantes orais, que hoje já tem a facilidade. Antigamente a gente só tinha injeção para um anticoagulante injetável, subcutâneo, etc. E tal. Mas hoje você já tem os anticoagulantes orais, que embora isso não existe assim trabalhos científicos importantes que vão dizer que ele é importante para o COVID ou não tem nada específico, ele é importante para outras tromboses venosas, então ele está sendo usado bastante para acompanhar, pelo menos durante 3 meses após a convalescença da Covid, você fazer um acompanhamento junto a um angiologista para tomar esses medicamentos. Agora, Ivanese, por que, que as pessoas que têm Covid têm trombose, né? Porque a gente fica pensando, é um vírus, mas por que, que dá trombose, né? Ele tem trombose em todos os cantos. Ele tem trombose nas arteríolas pulmonares, ele tem trombose na perna. A agressividade, né, a virulência, né, é importante do componente da Covid e que faz alterar algumas coisas do sistema de coagulação da gente e altera também a parte inflamatória do sistema venoso e do sistema arterial. Então, eu acho que aí é que está o grande problema. Por isso é que todo mundo hoje que está internado com problema de Covid toma o anticoagulante, né? Então, porque esse é que é o grande. Não é nem tanto o pulmão, ele não fica com aquele aspecto de vidro fosco apenas por uma infecção. Ele fica em função das microtromboses que tem nos alvéolos pulmonares. Por isso Quer é dizer, que, mesmo você dando oxigênio, não consegue trocar, porque as arteríolas estão obstruídas. Então, você não consegue trocar o oxigênio com a sua circulação. quer dizer que é por isso que as pessoas são entubadas. Exatamente. Está entubada para tentar, mesmo sob pressão, chegar algum arzinho dentro do pulmão, né? Chegar algum ar no alvéolo. E esse aparelho ECMO, né? Tem um É. aparelho que a pessoa bota o sangue circulando por fora, né? É.
São todos, tem vários. Hoje, à medida que a doença vai avançando, a gente vai aprendendo a lidar melhor com ela, né? Então, eu acho que eu não sou um expert no assunto da Covid, apenas eu trato os pacientes com a parte da trombose, mas eu acho que ela ensinou muito. A medicina, os médicos brasileiros e do mundo inteiro aprenderam bastante com essa patologia e hoje já tem um certo domínio um pouquinho sobre ela também, não com tanta, com a maneira como poderia ser ou como gostaria de ser, mas eu acho que já está, a turma está chegando, tá chegando perto. As pesquisas vão cada vez ajudando mais a gente e a coisa tem que ir por aí. Eu sei que você não é o Covid não é a sua área, mas quando é Sim. que os médicos, vamos dizer, em geral, começaram a perceber que era a trombose que impedia as Ah, foi, pessoas de respirar? foi logo no início. Logo no início eles começaram a perceber que existia essa parte. Tanto que começou, o dímero D sobe muito, a pessoa começou a ter problemas, fazer as investigações e viu-se que tinha trombose em várias outras partes do corpo. Então, e as pesquisas foram mostrando que, lógico, as biópsias pulmonares que saiu depois pós-mortem, etc. e tal, né, as autópsias, mostrou que tinha um componente trombótico muito grande nos pulmões. E a medicação é a mesma para uma trombose normal? Em geral, sim. Depende da dose. Às vezes tem que fazer uma dose alta, né? Em geral, quando você está internado, você usa ele injetável, seja endovenoso ou subcutâneo, né? E depois, então, você vai diminuindo, vai reduzindo isso aí, vai transfere para anticoagulantes orais, né? Então, toma um anticoagulante oral. E tem vários nomes, Xarelto, Eliquis e assim para Daxa, tem vários deles aí já no mercado já há algum tempo e já tem boa experiência com isso. O Ivanésio, eu sei que quando a pessoa tem uma fratura séria na perna, que opera, tem que tomar anticoagulante. Por que É. tem que tomar anticoagulante quando a pessoa tem uma fratura? Não é só fratura, eu acho que a fratura em si, porque você vai ficar de certa forma imobilizado. Primeiro, se você está imobilizado, você já tem uma grande. Aí vem o que eu falei para você. Se a pessoa está em movimento, você tem a circulação boa. Se você está imobilizado, você está numa situação, está fazendo a terceira fase da coisa que não é, que está predispondo à trombose. Então, você tem sempre que fazer uma profilaxia, seja qualquer que seja a internação hoje em dia. Então, pacientes acima de 30 anos, 40 anos, internou, para fazer uma cirurgia que vai demorar um pouco mais tempo, seja ela cirurgia plástica, seja ela uma cirurgia ortopédica, que é a mais frequente da gente observar esse tipo de coisa, uma cirurgia cardíaca, e assim por diante, a cirurgia abdominal. Então, tudo isso você faz a profilaxia para a trombose venosa, para evitar de ter trombose venosa. Então, hoje em dia, cirurgias plásticas demoradas, no passado tinha problema, né? Hoje você já não tem mais esse problema, por quê? Os cirurgiões se preocupam em fazer profilaxia, seja com meias elásticas durante a cirurgia, com um bombeamento das panturrilhas, com um aparelhozinho que bombeia as panturrilhas para evitar o coágulo se estabelecer por ali, e mais a profilaxia medicamentosa. Olha, eu estou impressionada, porque, sinceramente, eu me considero uma pessoa até que tenho muito contato com os médicos, até porque entrevisto muito, da importância da panturrilha. A gente, às vezes, não tem essa noção de como é importante a panturrilha e essa Eu diria almofadinha que do não, pé. mas não, e a movimento do pé, aquele movimento do tornozelo. Quando você tem uma anquilose do tornozelo, O que é você tem isso? aquele tornozelo. Às vezes as pessoas teve fratura ou teve alguma outra comorbidade que levou, às vezes, um endurecimento, um enrijecimento do tornozelo, não tem aquele movimento fácil do tornozelo, você não tem esse movimento do tornozelo e as panturrilhas, o bombeamento da panturrilha é o que faz você ter um retorno venoso muito importante. Então, se a pessoa aperta a panturrilha, ela está muito dura, sinal que ela não está circulando muito bem? Não, às vezes, se você tem uma panturrilha endurecida, está com dor, pode ser que você esteja com problema venoso ali. Se não for muscular, pode ser venoso. Então, pode ser até uma ruptura de algum músculo da panturrilha por um exercício exagerado, né? Mas se apareceu espontaneamente, assim, de graça,
é bom consultar Não, agora a um importância cardiologista, da né? panturrilha, né, Ivanésio? Eu É tô muito agora. importante. Até teve uma E pessoa viva aqui a panturrilha, né? que viva a panturrilha. Não, e teve uma pessoa que perguntou aqui se massagem é importante para a questão da circulação. Eu acho bom, eu acho que a massagem, especialmente a massagem, ela ajuda mais o retorno linfático. Eu diria que a Hum. massagem, ela tem que a gente chama hoje de fisioterapia linfática, mas ela tem uma função muito boa para o retorno linfático. Então, a linfa é uma substância, um líquidozinho incolor, praticamente, meio amarelado, que circula entre as células e que é muito responsável por grande parte dos edemas, das inchações das pernas, dos pés, etc. E tal. Então, isso daí, se você puder fazer, hoje as fisioterapeutas têm uma técnica muito especial para massagear sobre o trajeto linfático e fazer com que essa linfa retorne novamente, passando pelos gânglios linfáticos, retorne novamente à circulação. Então, é muito importante, sim, a massagem, a fisioterapia linfática. Pois Eu é, eu já recomendo vi algumas bastante. pessoas. Ah, você recomenda, né? Eu Eu estava recomendo. vendo, já vi pessoas falando que aqui o olho fica inchado, então tem que fazer uma bater isso assim suavemente para diluir, aliviar as linfas. É isso mesmo, Eu não Vanessa? sei, dessa parte aí, às vezes o pessoal da plástica sabe melhor, mas tudo isso vai ajudar, não tem dúvida nenhuma. Acho que se você consegue, porque os linfáticos estão pelo corpo todo, não é só na Pois perna, é, não é só no braço. o linfa... Então, ele está pelo corpo todo. Então, se você faz e essa turma hoje tem uma técnica bastante especial, evoluiu bastante a fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia foi uma das áreas que mais evoluiu dentro dessa parte associada com o acompanhamento médico. E eu acho que é muito importante, muito bom. Agora, Ivanese, durante essa pandemia, as cirurgias foram suspensas, as eletivas. As cirurgias de varize, elas são consideradas eletivas ou não? Não, são consideradas eletivas, assim. Ou seja, a não ser que você tenha uma trombose, uma flebite, uma tromboflebite, uma trombose importante que precise fazer algum tratamento. Mas, em geral, a cirurgia de varizes é considerada eletiva, tanto que a gente suspendeu muito a cirurgia bem no início, né? Passamos lá uns 3 meses, cirurgia 3 ou 4 meses, sem operar nada, mas depois os hospitais liberaram, mesmo porque, como é uma cirurgia que não é uma patologia que não ameaça a sua vida, digamos assim. Então, não tem por que você tirar espaço de dentro do hospital que estava realmente sobrecarregado para botar uma paciente com varizes, né? Agora, se a pessoa tem, às vezes, uma úlcera varicosa, uma úlcera de perna, teve uma varicorragia, uma hemorragia por causa de uma varize que estourou na perna, aí sim, às vezes você precisa fazer a cirurgia. Mas já voltou ao normal. Então, eu posso dizer que depois de junho em diante, as cirurgias voltaram praticamente ao normal, o pessoal passou a ter um controle um pouco mais elaborado sobre os pacientes com Covid dentro dos hospitais, mas houve um aprendizado importante, que eu acho. Então, e passou a se separar tudo e ficar tudo bem separado, e eu acho que não teve problema, e nós estamos tocando, as cirurgias têm ocorrido sem problema. Ô, Vanessa, teve uma pessoa que perguntou aqui, dedo roxo no pé. É Hum. um sintoma ruim? Pode ser, pode ser. Se não foi uma pancada, Se não foi alguma coisa que caiu no pé, né? se não for ganhou no peso, não foi uma pancada nem nada, é bom consultar. Então, mas às vezes é só uma cianose pequena, existem algumas patologias que levam a mesmo uma cianose do dedo, dos dedos, mas consulta um angiologista que certamente ele vai avaliar melhor e pode ser uma coisa só apenas sem nenhuma importância, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se vacinou? Porque Ainda não. os médicos estão recebendo vacinas, Estão né? recebendo Então, vacinas. é Eu ainda lógico. não, porque eu não trabalho mais com emergência, então eu não trabalho mais em serviço público. Então, quem trabalha em serviço público e está o tempo todo ligado, isso, por exemplo, meus filhos, a Karina, que é médica, e o Márcio também, que são médicos, trabalham na UPA, ou trabalham em socorro médico, trabalham no SAMU, eles já foram até vacinados, foram logo no início. Então,
me parece que para os médicos assim idosos como eu, já vamos ter aí alguma coisa a partir do dia 27, né? Para o pessoal que não está. No momento agora estão vacinando mais quem está ligado ao Covid, quem está fazendo transporte de pacientes doentes, né? Então, todo mundo que trabalha com essa área do Covid, tanto enfermagem quanto seguranças, como uma turma de nutricionistas, de hospitais, etc., que trabalham com essa área, pessoal de CTI. Então, essa turma que está sendo vacinada aí mais prioritariamente. Oi, E acho Vanessa, importante. como é que você passou essa pandemia, assim? Bom, Como é que você passou essa... Como é que passamos, foi? Hã? passamos assustados, como diz a turma, e continuamos assustados até hoje, né? Então, Você e a Vavá. Valéria. ficamos isolados lá em Itaipava um tempo, ficamos lá, os netos ficaram com a gente, a netinha, então a gente ficou mais feliz um pouquinho dentro dessa coisa ruim do Covid. Paradoxalmente, tivemos assim algumas coisas boas que foram a presença dos netos e uma aproximação maior dentro de casa, e a gente aprendendo a ficar dentro de casa e fazer as coisas mais que a gente não estava muito habituado. A Valéria deve ter lido uns 400 livros só nesse período. Com certeza. Ela É. adora ler. Eu fiquei escrevendo Professora. bastante, organizando as minhas fotografias de trabalho, organizando as coisas do trabalho, escrevendo alguns artigos. Eu gosto de publicar livros, então preparando alguns artigos já para frente, etc. e tal. Então a gente Você tem sempre 6 livros. Eu tem ia que fazer perguntar alguma coisa. Você tem 6 livros, né? Eu ia perguntar se você estava escrevendo mesmo. Você Não vai estamos, escrever sobre estamos sempre preparando alguma coisa, né? Então é, esse tema até que a gente botou aí, varizes, que horror. que horror! Então, que horror. Então eu cheguei até a escrever alguma coisa sobre isso, né? Sobre esse tipo de coisa. E estava escrevendo um livro só para público leigo, que eu já escrevi ele várias vezes. Já escrevi várias vezes, mas nunca levei para publicação, que é alguma coisa sobre a beleza das pernas. Então, que eu tenho intenção ainda de publicar alguma coisa falando sobre essas coisas de varizes e de outras complicações para você deixar outros tratamentos que existem para deixar as pernas um pouco mais elegantes, etc. e tal, mais bonita, mais harmoniosa. Então, eu acho que a harmonia da perna ela é tão importante quanto qualquer saúde que a pessoa tenha. Então, especialmente para a mulher. Eu acho que ela ter uma perna harmoniosa dá uma qualidade de vida muito boa. E você tem o seu psicológico bem arrumado. Então, se você não se sente constrangido, nem nada disso, que é importante. Eu vejo, vai muita gente ao consultório, doutor, eu não exponho minhas pernas há não sei quanto tempo, eu não boto mais um short, eu não vou mais à praia, eu não vou mais isso, porque me sinto mal, me sinto constrangida pela quantidade de varizes que eu tenho nas pernas. Então, cuidar das varizes não é só, eu acho, pelo fator sintomatológico, pela doença em si, que pode causar muitas coisas. Entre elas, culmina muitas vezes a insuficiência venosa crônica, com feridas, com úlceras varicosas, com trombose, mais facilidade para trombose, etc. Mas também pela parte da harmonia da perna. Eu acho que é muito interessante você se sentir bem com a sua perna, né? Então, não só É com o rosto, verdade. mas também com a perna. Até porque se a gente não sente bem com a perna, a gente precisa andar. A perna tem que estar também saudável para poder andar, né? Se Bem saudável, movimentar, que é uma legal. coisa E são elas que importantíssima. carregam a gente, né? Então, quer dizer, são elas que nos carregam. Então, Tem que isso tratar daí bem. você tem que estar bem tratado. Não Eu acho pode, que não todo pode mundo tem que abandonar. conversar. Oi, Vanessa, eu acho que todo mundo tem que conversar um pouquinho com a panturrilha. A panturrilha ficou na moda. A panturrilha agora, para mim, virou assim um must. Eu estou conversando com você, estou apertando a minha panturrilha para saber Sabe se eu que não, estou... mas é bom sempre você estar parado, movimentando o pé, que você trabalha a panturrilha. Ela faz uma ordenha e leva o sangue de volta para o coração. A Ela, gente como pode estar se fosse sentado e mexer o pé assim, né? Não é mexer o isso? pé, exatamente. É isso aí que faz empurrar de volta novamente o sangue e voltar para o coração e pulmão. Então, Até eu uma acho pessoa perguntou aqui se cãibra é sintoma de má circulação. pode ser sim, de má circulação, pode ser por problemas de varizes volumosas, mas em geral a cãibra é um despreparo físico muscular, ou seja, a pessoa que usou demais o músculo do que ela estava habituada a fazer.
Então, geralmente essas câimbras são câimbras noturnas, elas vêm à noite, você vai se virar na cama, se contrai a perna, acaba tendo a câimbra. Então, o ideal para isso é ter um preparo físico bom, fazer um alongamento, para quem faz ginástica, etc. Fazer um pouco de alongamento, que vai ajudar bastante. Né? E existem alguns cremes hoje que a gente receita para esse tipo de coisa, fazer uma massagem nas pernas, que são os cremes à base de osmina, esperidina, que são muito refrescantes e ajudam a prevenir um pouco mais esse tipo de sintoma. Quer dizer, e botar a perna para cima, né? Ajuda, perna para cima, porque é o que você faz um esvaziamento do sistema venoso, porque você imagina que o coração é a caixa d'água, né? Então, quando você está em pé, o primeiro andar lá embaixo, que são o tornozelo, a perna, tem muita pressão venosa. Então, quando você está ao contrário, com o coração mais baixo do que a perna, você está com a perna mais alta e o coração mais baixo, você está fazendo o esvaziamento de todo o sistema venoso. Você está facilitando o retorno venoso. Então, chegar em casa cansado, depois de uma ginástica, etc., deitar, encostar o bumbum na parede e botar a perna para cima é muito bom. Isso Olha aí a eu acho que dica que ajuda você bastante. deu, encostar o bumbum e botar a perna para cima, é bem na Manda para cima, vertical. isso. Você já relaxa bastante. Você fez, às vezes, uma ginástica extenuante, fez uma ginástica importante. Então, essa coisa é boa. Né? Você relaxa bastante. Em vez de ficar em pé, parado, conversando, não. Deita no chão, bota a perninha para cima, encosta na parede, bota a perna para cima, que fica ali uns 10, 15 minutos, um pouquinho, para esvaziar o sistema venoso. Agora, Valéria, também para botar meia, essas meias de compressão, também tem que Isso. botar a perna para cima para botar, né? A Não, meia. isso é mais para quem tem. Eu acho aquela recomendação genérica, né? Para Ah. quem tem varizes grossas. Então, bota a perna para cima, esvazia um pouco o sistema venoso e coloca a meia. Mas para quem usa a meia apenas para melhorar os sintomas, e eu acho muito legal, muito importante, você pode levantar da cama, fazer o que você tiver que fazer, etc. Faz a sua higiene normal e depois você veste a meia. Pode ser uma meia. A meia que eu acho que é mais fácil de usar, talvez seja a meia 3/4, aquela que vem até o joelho, porque é menos calor. O Rio de Janeiro não é uma temperatura muito propícia ao uso de meia elástica. Então, aquela meia maior, ela é boa também, mas eu acho que ela limita muito o uso. O paciente logo não gosta de usar, logo se liberta dela. Então, eu acho que a meia 3/4, que é a parte que mais importante que você precisa controlar a panturrilha, não é Olha, a isso? panturrilha é importantíssimo. Exatamente. É a meia que bate na panturrilha, que você faz com que você tenha um aperto ali da panturrilha que ajuda a controlar esse tipo de coisa, que é a meia 3/4. A meia, ela não é muito elegante para usar com vestido, mas você está de calça comprida, uma legging, etc. e tal, não tem problema nenhum. Mesmo para quem vai viajar de avião, ou É pode bom. usar aquela meia calça, é melhor. Pode usar meia calça, ou eu acho que a meia 3/4 é até mais confortável. Te aperta menos. Então, você é menos sufocante para a pessoa, muitas vezes, né? Então, em geral, a pessoa que vai viajar de avião, passar muitas horas dormindo, sentado, vamos dizer, ou mesmo na classe de... Você teve a trombose venosa aérea, ela não é específica, ela não é privilégio só da classe econômica, não. Da turma que vai lá no quentão. É também o pessoal que vai na classe executiva. Então, existe caso de trombose venosa por quem está na classe executiva por causa daquele problema que eu disse a você, da De baixa ficar oxigenação. deitado. É A baixa verdade. oxigenação. Então, A- a- a uso da meia elástica 3/4 é mais fácil até para você vestir É verdade. e E vai te incomodar incomoda menos, menos. né? Vai Tem pessoas incomodar aqui menos. perguntando, até quem faz tratamento de câncer, se tem mais risco de trombose. Sim, vamos dizer, às vezes o tratamento às vezes a trombose venosa espontânea que surgiu numa pessoa mais 40, 50 anos, 60 anos, que não tem outro problema, é bom investigar se não tem alguma doença neoplásica associada. Então, por isso é que parecia uma trombose espontânea, paciente de 70 anos, 80 anos, etc. e tal, não tinha motivo nenhum para ter a trombose, é bom investigar se não tem alguma patologia neoplásica, um câncer associado aí. Não pode desprezar, não. É muito Olha, frequente. você deu tantas dicas aqui para gente.
Ó, falou da panturrilha, que é importantíssimo. Do pé, tem gente aqui perguntando, ai, mas eu parece que quando eu piso de manhã que eu tô levando choque, ou então parece que eu tô pisando numa caixa que tem areia no meu pé. Isso tem alguma coisa a ver com circulação também? Não, isso aí tem a ver, às vezes, com problemas da estrutura do pé. Pode ser que ela tenha um neuroma de Morton, pode ser que ela tenha alguma artrose, pode ser alguma coisa nesse nível, uma tendinite. Então, porque não vai doer. Policirculatório não vai doer. Então, se está pisando com dificuldade, em geral, é um sintoma muito frequente para artrose, né? Para pesquisar artrose. Quer dizer, e a gente, para entender o que é circulação, se a gente está com algum problema, é diferente. É perna inchada, é dor, né? É edema, Exatamente. né? Edema, é isso aí, a inchação na perna espontânea, sem motivo, vai investigar. Vai Melhor investigar. coisa que tem, E investigar. tome conta da panturrilha, né, Vanessa? É. E tome conta da panturrilha. Panturrilha forte, vida de retorno venoso controlada. Isso, adorei isso, Vanessa. Olha, foi maravilha. Bom, Vanessa, eu quero te agradecer muito a nossa live, foi ótima. Você realmente, com maior tranquilidade, explicou muito bem, todo mundo pôde entender bem, vai cuidar mais da sua Que bom. própria saúde, né? Não, temos que cuidar, temos que cuidar. E vamos controlar mesmo, porque a Covid está aí e a gente tem que ficar esperto, não pode vacilar. Não pode vacinar. E Bom, nada de ficar eu que sentado agradeço horas vendo você. televisão, né? Hã? Nada de ficar sentada horas sem se mexer, né? Não, movimentar. Eu acho que o movimento é o mais importante. Por isso que eu digo que caminhar, não precisa nem correr. Eu acho que tem gente que gosta de correr, eu gosto de correr e tal, mas eu gosto de caminhar também. E eu acho que as caminhadas, se puder, a pessoa fazer caminhada diária, ao ar livre, etc. E tal, a melhor coisa que tem. O melhor, esse exercício aeróbico é o melhor que existe. Né? Maravilha. Tá bom? Olha, Vanese, muito obrigada. Dá um beijo na Valéria. Foi um prazer falar com Sim. você. O Viu? prazer é meu. E eu espero uma próxima vez. Estamos juntos novamente. Não Tamo tem junto. problema nenhum. Eu adorei aí a tua live. Tá Foi bom? muito bom. Eu Obrigada, agradeço. Vanese. Um Muito grande obrigado abraço para você também. vocês. Então, Tá, tchau. tchau. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Gente, não foi ótima a live? A doutora Ivanésio explicou muita coisa. Vi muitas pessoas perguntando, doutor Ivanésio Merlo. Então, para quem não tiver dúvida, entra lá na minha página e você vai ver o nome do doutor Ivanésio, tem inclusive o Instagram dele, tá bom? Gente, adorei também estar com vocês aqui, muita gente escrevendo, agradecendo, dizendo que foi ótimo. Eu que agradeço sempre vocês estarem aqui comigo. E na quarta-feira nós vamos falar também com a doutora Márcia Ramos e Silva sobre dermatologia. Ela vai dar muitas dicas também que a gente precisa tomar cuidado agora no verão. Vamos falar também sobre câncer de pele, como é que a gente identifica isso. Está no meio da pandemia, muita gente não está querendo ir ao médico, manda foto. Então, vamos conversar com ela também para saber como é que a gente tem que se tratar sempre, né? O corpo, a mente e o espírito, tá? E a gente tem que ir com fé, tá bom? Muito obrigada e até quarta-feira, gente.